As ruas estão agitadas, o Império Bizantino sente o peso do declínio, e uma batalha pela alma da igreja divide a cidade. Monges do Monte Athos, isolados em suas celas, praticam uma oração silenciosa chamada hesicasmo. Eles dizem que, repetindo o nome de Jesus em ritmo com a respiração, veem uma luz increada, uma manifestação direta de Deus, como na transfiguração de Cristo. Gregório Palamas, um monge influente e futuro arcebispo, se levanta para defender isso. É a verdadeira união com o divino. Mas teólogos ortodoxos gritam: heresia, isso é ilusão perigosa. Barlaam de Calábria, um deles, acusa os hesicastas de práticas que beiram a superstição, comparando-as a antigas heresias, como o messalianismo, onde experiências sensoriais substituem a doutrina. Como católicos, sabemos que a fé não se baseia em visões privadas ou técnicas corporais, mas na revelação guardada pela Igreja. Palamas, ao defender o hesicasmo, abre portas para ideias que questionam a unidade de Deus. Ideias que até seus irmãos ortodoxos viram como ameaça. Você pode pensar, mas oração não é sempre boa? Boa pergunta, mas se uma prática espiritual causa tanto caos, o que será que Palamas realmente ensinava? Ele diz algo que parece profundo. Deus tem uma essência que ninguém pode tocar e energias como a luz increada vista pelos monges, que nos permite experimentar o divino. Parece místico, mas não soa como dividir Deus em pedaços, como se ele fosse um quadro que você corta ao meio, uma parte intocável, outra que pode ser vista. Nós, católicos, sabemos que Deus é simples, puro ato, sem divisões, como ensina São Tomás de Aquino. Eu sou o que sou, diz o Senhor a Moisés, Êxodo 3:14. Não há partes em Deus, exceto as distinções da Trindade, definidas pela Igreja. Mas Palamas insiste. A essência é uma coisa, as energias são outra. Seus críticos, como Barlaam, já gritavam: isso é diteísmo, você está criando dois deuses. Até ortodoxos, como aquindinos, viam perigo. Isso não é dos padres, é uma novidade. Para nós, a pergunta é clara. Se Deus é um, como Palamas ousa dividi-lo? Alguns podem dizer, não é só uma forma diferente de explicar a graça? Boa tentativa, mas uma ideia que corta Deus em pedaços pode ser inofensiva? Vamos ao ponto mais grave. Palamas não apenas discordou da Igreja Católica, ele a atacou com palavras que cortam como faca. Ele chamou o filioque, a verdade de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, de doutrina de Satanás. Pior ainda, declarou que a graça criada, pilar da teologia católica que nos une a Deus, é uma heresia que leva ao ateísmo. Isso não é um debate amigável. É um desafio frontal à Igreja de Pedro. Nós sabemos que o filioque está na Escritura. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai. João 15:26. E foi definido como dogma no Concílio de Florença. A graça criada, ensinada por Santo Tomás, é o dom pelo qual Deus nos santifica. Palamas, porém, rejeita isso, insistindo que a graça é uma energia divina, separada da essência de Deus. Seus defensores podem argumentar: ele só queria preservar o mistério divino, mas chamar dogmas católicos de satânicos não é preservar, é destruir a unidade da Igreja. Você pode se perguntar, não é só uma diferença cultural entre Oriente e Ocidente? Boa tentativa, mas acusar Roma de heresia vai além de cultura. É um ataque à rocha da fé. E o cerco aperta ainda mais. Palamas é hoje um santo na Igreja Ortodoxa, mas no seu tempo enfrentou uma tempestade de críticas até dos seus próprios irmãos. Teólogos ortodoxos, como Barlaam de Calábria, Gregório Aquindinos e Nicéforo Gregoras, apontaram o dedo e gritaram: heresia! Eles acusaram Palamas de inventar uma doutrina que separava Deus em essência e energias, como se fossem dois deuses, um visível, outro intocável.
Barlaam comparou isso ao bogomilismo, uma heresia dualista que via matéria e espírito em conflito. Aquindinos, ex-amigo de Palamas, alertou: isso não vem dos padres, é uma novidade. Nicéforo Gregoras foi além, chamando as visões da luz increada de ilusão. Como católicos, sabemos que a verdadeira fé é una, guardada desde os apóstolos. Permanecei firmes e guardai as tradições. 2 Tessalonicenses 2,15, diz São Paulo. Mas Palamas trouxe algo novo, que dividiu até os seus. Seus defensores podem dizer: os concílios de Constantinopla aprovaram o palamismo. Sim, mas eram concílios locais, vencidos por pressão política, não por consenso universal. Se teólogos ortodoxos de peso o acusaram de politeísmo, o que isso nos diz? Você pode pensar: mas se ele é santo para os ortodoxos, não tinha algo de bom? Boa pergunta. Mas quando até os aliados questionam, a dúvida cresce. Chegamos ao ápice, meu caro amigo, na fé. Gregório Palamas, com sua doutrina que separa essência e energias, tentou erguer uma muralha mística, mas rachou as fundações da fé verdadeira. Pense na Igreja Católica como um castelo sólido, construído sobre a rocha de Pedro, resistindo a ventos e guerras. Palamas chega com sua picareta, chama o filioque de satânico, rejeita a graça criada e divide Deus em partes, como se o Criador pudesse ser cortado como um pão. Isso é inaceitável. Deus é um, simples, indivisível, como Santo Tomás de Aquino ensina. Deus é espírito, não uma composição que compromete sua unidade. Mesmo sua veneração por alguns católicos orientais, herdada de tradições bizantinas, não muda os fatos. Roma nunca o canonizou, e suas ideias contradizem o magistério. Seus defensores podem insistir, mas o exicasmo é só espiritualidade oriental. Sim, a oração é boa, mas quando misturada com heresia, vira veneno. A Igreja Católica guarda a fé íntegra, sem inovações que dividam Deus ou ataquem dogmas. Palamas, com seus erros teológicos e ataques a Roma, é um herege, não um santo. Sua doutrina leva ao cisma, não à união com Deus. Agora, defenda a fé verdadeira. Inscreva-se no canal Eixo do Mundo e compartilhe este vídeo para expor essas verdades.